Toda cidade tem pelo menos um bardo alemão. Se a sua cidade não tem um bardo alemão, é a sua missão abrir um estabelecimento com esse nome. Verdade, concordo. Tem alguns nomes que a gente espera que eles existam, né? Que a gente acha que a gente vai encontrar eles em algum lugar. E acho que isso também vale para os nossos municípios. A gente tem aqui no Brasil mais 5.500 municípios, com nomes das mais variadas origens. Aí a gente tem nomes grandes, nomes pequenos, nomes normais, nomes engraçados e também nomes previsíveis. Tipo, é claro que a gente vai encontrar aqui no Brasil algumas cidades com nomes de figuras históricas, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Princesa Isabel e outras. E também nomes ligados à religião, como Nossa Senhora Aparecida, Jesus, São José e tantos outros. Mas tem alguns nomes que surpreendentemente não existem. Nomes que fazem com que a gente pense assim, peraí, o Brasil é o país que tem cidade chamada Sem Peixe, Passa e Fica, Ressaquinha, mas não tem esse nome aqui? Pois é, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar sobre nomes que surpreendentemente não se encontram nos municípios brasileiros. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, fica comigo para você me acompanhar nesse giro. Para falar dos primeiros nomes que não existem, mas deveriam existir, ou seria esperado que existissem, eu vou recordar duas pessoas que eu falei no começo do vídeo, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Eles, como a gente sabe, foram presidentes da República. E aqui no Brasil, a gente tem muita cidade com a palavra presidente no nome. Presidente Getúlio, presidente Juscelino, presidente Dutra, presidente Jânio Quadros e até duas presidente Kennedy. Além de presidente, a gente tem aqui no Brasil cidade que leva no nome quase todos os cargos eletivos que existem aqui no nosso país. Tem muita cidade chamada governador, muita cidade chamada senador e até uma chamada deputado. Agora, sabe o que não tem? Não tem nenhuma cidade que tenha no nome as palavras vereador ou prefeito. É claro que existem cidades com nomes em homenagem a prefeitos históricos, como Pedro Regis, da Paraíba, mas o que não tem é cidade que carregue a palavra vereador ou a palavra prefeito no nome. Prefeito fulano, vereador fulano. E o curioso disso é porque o prefeito e o vereador são os políticos que atuam exatamente nos municípios, exatamente nas cidades. Ou seja, a gente tem municípios do Brasil fazendo homenagem a todos os cargos, menos os cargos que atuam exatamente dentro das cidades. Esses foram então os primeiros nomes que não existem e seria esperado que existissem. O segundo nome que não tem, mas poderia ter nos municípios do Brasil, é um nome que faz referência à ave nacional do Brasil. Aliás, pergunta, quem sabe essa, hein? Qual que é a ave nacional do Brasil? Tempo! A ave nacional do Brasil é o sabiá laranjeira, que está presente em muitos cantos do nosso território. E nós não temos nenhum município com o nome de sabiá laranjeira, ou mesmo só sabiá. E olha que a gente tem aqui no Brasil muita cidade com nome de ave, como Garça em São Paulo, Arara na Paraíba e Araras também em São Paulo, Tucano na Bahia e Papagaios em Minas Gerais. Agora eu vou entrar em um campo que tem muito, mas muito nome de cidade no Brasil, mas também chama atenção pelos nomes ausentes, né? Os nomes que poderiam existir, mas não existem. É o campo da religião. A gente sabe a influência que a religião tem no Brasil e tem também o nome das cidades do Brasil. Sem esforço, a gente lembra de São Paulo, Santa Catarina, São Luís, São Bernardo e tantos outros lugares do Brasil que levam nomes ligados à religião. E aí chama atenção nesse contexto alguns nomes que são importantes para a religião, mas não estão replicados em nomes de cidades do Brasil. O primeiro que eu vou falar é de São Lucas. A tradição cristã diz que o evangelho foi escrito por 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. E portanto esses 4 evangelistas eles têm uma importância muito grande para a religião cristã e particularmente para o catolicismo, que os trata como santos, São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Apesar disso, o glorioso São Lucas não dá o seu nome a nenhum município do Brasil, diferentemente do que acontece com os outros 3 evangelistas. São Marcos é nome de cidade do Rio Grande do Sul, São Mateus está em 3 municípios, uma só São Mateus do Espírito Santo e também São Mateus do Maranhão, no Maranhão, e São Mateus do Sul, no Paraná, e São João está no nome de nada menos que 54 cidades. Agora, São Lucas, nada. Para compensar, tem o bairro São Lucas em muitas cidades. Só rapidamente exemplos de algumas capitais: São Paulo, Belo Horizonte e Manaus. Continuando na religião, a gente não tem nome de cidade em referência a 2 santos brasileiros que nasceram no Brasil. E antes que alguém ache que eu fiz um pleonasmo, que eu forcei a mão ao dizer dos santos brasileiros que nasceram no Brasil, um esclarecimento. Dos santos oficiais reconhecidos pela Igreja Católica, 5 santos que são tidos como santos brasileiros não nasceram no Brasil, nasceram em outros países, mas fizeram sua vida religiosa no Brasil, portanto são chamados de santos brasileiros.
Mas então, entre os que são brasileiros e nasceram no Brasil, dois deles que são bem populares não estão até hoje no nome de nenhum município. Eu estou falando do Santo Antônio de Santana Galvão e da Santa Dulce dos Pobres. O Santo Antônio de Santana Galvão era conhecido como Frei Galvão e viveu em São Paulo. Ele se tornou santo em 2007. Já a Santa Dulce dos Pobres foi reconhecida como santa mais recentemente, em 2019, e em sua vida era conhecida como a Irmã Dulce. A Irmã Dulce, ou Santa Dulce dos Pobres, nasceu e morreu em Salvador, e ela acabou sendo um ícone quando a gente pensa em religião e no Nordeste do Brasil. A outra figura que eu vou mencionar agora também é um grande ícone quando a gente pensa em religião e Nordeste. Alguém sabe de quem eu vou falar? Algum palpite? Eu estou falando do Padre Cícero. O Padre Cícero é um ícone do Ceará. Ele é homenageado com uma estátua muito grande em Juazeiro do Norte, que foi a cidade onde ele morreu, mas nome de cidade para ele, ao menos por enquanto, nada. E aí, tá gostando do vídeo? Tá achando legal? Então deixa o joinha aqui rapidinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coisa rápida. Valeu! Agora a gente vai sair da religião, mas vai continuar na história, porque a gente vai destacar o fato de que não existe nenhuma cidade no Brasil que faça referência ao nome dos nossos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E aí eu aposto que vai ter alguém que tá vendo o vídeo agora e tá pensando assim, peraí, o cara tá errado, esse Olavo tá errado agora, vou pegar ele. Porque tem sim, tem Pedro II no Piauí, tem Dom Pedro no Maranhão, até o próprio Olavo citou esses dias Dom Pedro quando fez um vídeo com nome estrangeiro. Sim, verdade, verdade, é verdade tudo isso. Quem pensou isso tá certo, tem toda a razão no mundo. Então vamos esclarecer. Nós temos 3 municípios aqui no Brasil que fazem referência aos nossos imperadores. A gente tem Dom Pedro no Maranhão, Dom Pedro de Alcântara no Rio Grande do Sul e Pedro II no Piauí. Mas agora vamos ver se vocês separaram uma coisa. A gente tem essas 3 cidades, só que nenhuma delas carrega o nome exato, o título exato pelo qual os imperadores ficaram conhecidos. O Dom Pedro I ele é homenageado em Dom Pedro e Dom Pedro de Alcântara, nenhuma delas Dom Pedro I. E o Dom Pedro II ele é homenageado em Pedro II, que caprichosamente não tem o Dom. Ou seja, nós temos cidades com nome em homenagem a Dom Pedro I e Dom Pedro II? Temos. Nós temos cidades chamadas Dom Pedro I e Dom Pedro II? Não, não temos. E encaminhando para o fim do vídeo, não existem cidades, ou ao menos eu não encontrei, que façam referência a um dos aspectos mais importantes da nossa cultura, da nossa identidade como povo, da nossa imagem no exterior, que é o futebol brasileiro. Porque você pode ser um apaixonado por futebol, como eu, ou você pode odiar futebol, mas você não pode negar que o futebol é um aspecto muito importante para o nosso país. E apesar de toda essa importância, como eu falei, não tem, ou ao menos eu não encontrei, nenhuma cidade com nome em referência ao futebol brasileiro. Sei lá, alguma coisa que remetesse aos 5 títulos que o Brasil tem na Copa do Mundo, algum estádio histórico, ou algum craque já falecido como Garrincha, Nilton Santos, Zito e por aí vai. Tem muitas cidades aqui no Brasil com nome de estádio, como Maracanã, Serra Dourada, Laranjeiras, Independência, mas aí é só coincidência, não é uma homenagem ao estádio. Tem em São Paulo o município de Pacaembu, que é um nome igual também ao estádio do Pacaembu, um dos mais tradicionais do Brasil. Mas a origem do nome da cidade, Pacaembu, ela é um pouquinho incerta. Tem uma história, uma lenda que relaciona com futebol. A história é a seguinte, a lenda, né? Que diz que quando foram discutir o nome da cidade, teve uma assembleia muito grande, muita gente fazendo barulho, e alguém comentou que parecia o Pacaembu num jogo do Corinthians. Mas essa história não é muito certa, é mais provável que o nome Pacaembu do município tenha sido escolhido por outra razão, pela origem indígena da palavra Pacaembu. Mas vocês notaram que eu estou falando aqui que não tem nenhum município com nome em referência ao futebol brasileiro? Isso porque a gente tem sim aqui no Brasil uma cidade com nome por conta do futebol. Eu estou falando de Atalanta, um pequeno município de Santa Catarina. E a história do nome Atalanta é muito boa. Quem acompanha futebol sabe que Atalanta é um time, e não é um time que carrega o nome da cidade, como Napoli, Roma, Bari e por aí vai e tal. O Atalanta ele é localizado numa cidade chamada Bérgamo. Não existe a cidade de Atalanta. Só que aqui no Brasil, quando o distrito de Serra Pitoco, lá no interior de Santa Catarina, foi se emancipar, isso em 1964, resolveu usar a palavra Atalanta para se denominar, para ter o nome da nova cidade. E um ano antes disso, a Atalanta tinha conquistado seu principal título, o título da Copa Itália, a maior façanha da história do clube. E daí vem então a ideia da homenagem. Só que por muito tempo se achou que o nome Atalanta era em referência a uma cidade chamada Atalanta. Tempo sem internet, não tinha como pesquisar, essa história só foi esclarecida mesmo recentemente nos últimos anos. E cabe lembrar também que a gente tem aqui no Brasil muitas cidades com nome de time de futebol, mas por pura coincidência. Aí a gente tem Guarani, Ponte Preta, Avaí,
Água Santa e por aí vai. Isso foi tema de um vídeo nosso. Clica aqui para você conferir esse vídeo. E aí então fechamos mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Gostaram do vídeo? Falei da sua cidade aqui. Se tem mais alguma ideia de algum nome que surpreendentemente não exista, coloca aí nos comentários, aí eu pesquiso se tem ou não e te respondo. Valeu? Até mais!